Antes de orarmos, vamos separar um momento para ouvir a palavra de Deus e permitir que ela fale profundamente ao nosso coração. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 8: Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, pecadores, e purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Esse versículo é ao mesmo tempo um convite e uma promessa. Um convite direto do Deus eterno dizendo: venha mais perto. Não é um chamado baseado em desempenho, nem uma exigência para que você esteja perfeito antes de se aproximar. Deus não diz: resolva tudo primeiro. Ele diz: aproxime-se. E junto com o convite, existe uma promessa poderosa. Quando você se aproxima de Deus, Ele se aproxima de você. O Criador do céu e da terra deseja intimidade, deseja relacionamento, deseja caminhar perto. Mas Tiago também nos ensina que essa proximidade não pode ser superficial. Aproximar-se de Deus não é apenas um sentimento momentâneo, nem uma fé vivida pela metade. É uma decisão consciente de alinhar a vida inteira diante dele. Limpem as mãos fala das nossas ações, daquilo que fazemos todos os dias. Purifiquem o coração fala das intenções, dos desejos, dos pensamentos que ninguém vê. Esse chamado revela uma luta comum a todos nós, o coração dividido. Querer Deus, mas ainda se apegar a coisas que nos afastam dele. Amar sua presença, mas resistir à transformação que essa presença exige. Deus não quer apenas uma parte de você. Ele não quer só sua aparência religiosa. Ele quer o seu coração inteiro. Porque a intimidade verdadeira com Deus começa quando paramos de viver divididos e escolhemos nos aproximar com sinceridade. E essa é a pergunta que abre esta oração. Você está disposto a se aproximar de Deus de verdade? A palavra de Deus nos confronta quando fala sobre um coração dividido. Tiago diz: purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Isso revela uma luta silenciosa que muitos enfrentam. É possível amar a Deus, ao mesmo tempo, manter áreas da vida que resistem à sua vontade. Um coração dividido é aquele que ora, mas não se entrega por completo. É aquele que deseja a presença de Deus, mas também quer preservar velhos hábitos, antigos confortos e escolhas que não agradam ao Senhor. É quando os lábios declaram fé, mas o coração ainda hesita. Essa divisão gera cansaço espiritual, traz culpa, confusão e uma sensação constante de distância, mesmo quando estamos dentro da igreja ou ouvindo a palavra. Porque Deus não nos chamou para uma fé pela metade. Ele nos chamou para uma entrega inteira. Jesus não busca versões ajustadas de nós mesmos. Ele busca o coração por completo. Não apenas o que mostramos aos outros, mas também o que escondemos em silêncio. A intimidade com Deus começa quando paramos de negociar com o pecado e escolhemos a verdade, mesmo quando ela dói. Purificar o coração significa permitir que Deus toque nas intenções mais profundas, nos desejos que não falamos, nos pensamentos que tentamos justificar, nas áreas onde sabemos que precisamos mudar, mas temos adiado. Deus não expõe para condenar, Ele revela para curar. Ele não mostra o pecado para nos envergonhar, mas para nos libertar, porque tudo que permanece escondido mantém poder sobre nós. Mas o que é trazido à luz perde força. Hoje, o Senhor te convida a examinar o coração com sinceridade, não para gerar medo, mas para abrir o caminho da restauração. A aproximação com Deus começa quando reconhecemos que não queremos mais viver divididos. E talvez a oração mais honesta neste momento seja: Senhor, eu não quero mais um coração dividido. Eu quero ser inteiro diante de Ti. Para entender o que significa se aproximar de Deus com o coração inteiro, precisamos olhar para a oração de Davi, um homem que não foi perfeito, mas que escolheu ser honesto diante do Senhor. No Salmo 139, versículos 23 e 24, Davi ora: Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa não é uma oração comum. Davi não pede proteção, provisão ou livramento. Ele pede exame. Ele se coloca diante de Deus e diz: olha para dentro de mim. Vai além do que as pessoas veem. Conhece meu coração de verdade. Quando Davi diz sonda-me, ele está pedindo para Deus investigar as áreas mais profundas da alma, as intenções escondidas, os sentimentos confusos, os medos silenciosos,
Ele entende que Deus não se relaciona apenas com aparências, mas com a verdade do coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Davi reconhece que nem sempre compreendemos nossas próprias motivações. Há pensamentos que nos conduzem sem percebermos. Há sentimentos que moldam nossas decisões. Por isso, ele pede que Deus revele aquilo que precisa ser ajustado. Vê se há em mim algum caminho mau. Esse pedido exige coragem espiritual. É pedir que Deus revele o pecado que foi normalizado, a atitude que foi justificada, o comportamento que foi ignorado. Não apenas o pecado visível, mas o oculto. E a oração não termina na exposição. Termina em direção. Guia-me pelo caminho eterno. Davi não quer apenas saber o que está errado. Ele quer ser conduzido para aquilo que é certo. Ele quer mudança. Ele quer vida. Essa é a oração de quem deseja proximidade real com Deus. Uma aproximação que não foge da verdade, mas se rende a ela. Porque transformação começa quando permitimos que Deus sonde o coração. Hoje, o Senhor nos convida a fazer a mesma oração. Não para nos acusar, mas para nos alinhar. Não para nos ferir, mas para nos curar. Porque Deus só transforma aquilo que entregamos a Ele. Quando Deus sonda o nosso coração e revela o que precisa mudar, a resposta correta é o arrependimento. Arrependimento não é apenas sentir culpa, é decidir mudar de direção. É reconhecer o pecado e, ao mesmo tempo, escolher caminhar em direção a Deus. Muitas pessoas têm medo do arrependimento porque o associam à condenação. Mas, na verdade, o arrependimento é um presente. É a porta que nos conduz de volta à presença de Deus. É o caminho pelo qual a graça nos encontra. A Bíblia nos mostra que Deus não se afasta quando nos arrependemos. Pelo contrário, Ele se aproxima. Como o pai da parábola do filho pródigo, o Senhor não permanece distante, observando de longe. Ele corre ao encontro daquele que decide voltar. Ele abraça, restaura e devolve dignidade. Davi entendeu isso. Mesmo após falhas graves, ele não se escondeu, não justificou seus erros. Ele trouxe tudo à luz e se lançou na misericórdia de Deus. E foi exatamente isso que manteve seu coração sensível à presença do Senhor. Arrependimento verdadeiro não é apenas confessar pecados óbvios. É permitir que Deus trate também os pecados silenciosos, o orgulho escondido, a amargura não resolvida, a falta de perdão guardada no coração, a inveja disfarçada, o compromisso que foi sendo aceito aos poucos. Essas áreas, quando não tratadas, criam distância, mas quando entregues, geram libertação. O pecado escondido nos prende. O pecado confessado nos liberta. A proximidade com Deus não exige perfeição, exige honestidade. Deus não rejeita um coração quebrantado. Ele o acolhe, Ele o transforma, Ele o refaz. Hoje, o Senhor nos chama a esse lugar de arrependimento sincero. Não para nos humilhar, mas para nos curar. Não para nos afastar, mas para nos trazer de volta para perto. E quando escolhemos nos arrepender de verdade, descobrimos algo poderoso. Deus sempre esteve esperando por esse passo. Quando nos arrependemos e nos colocamos diante de Deus com sinceridade, o próximo passo é a purificação. Tiago diz: limpem as mãos e purifiquem o coração. Isso revela que Deus deseja transformar não apenas o que fazemos, mas quem somos por dentro. A purificação começa no interior. Deus não trabalha apenas no comportamento exterior. Ele vai à raiz. Ele toca nas intenções, nos desejos, nas motivações que dirigem nossas escolhas. Muitas vezes tentamos mudar atitudes sem permitir que Deus transforme o coração, e por isso mudança não permanece. Somente Jesus pode purificar completamente. Seu sangue não cobre apenas o pecado visível, mas também o oculto. Ele alcança os lugares mais profundos da alma, onde a culpa, a vergonha e o medo tentam se esconder. Onde o homem não vê, Deus vê, e onde ele toca, há cura. Essa transformação interior é obra do Espírito Santo. É Ele quem revela o que precisa ser tratado. É Ele quem nos convence, nos molda e nos conduz a uma vida de santidade. Não se trata de esforço humano, mas de rendição diária. Quando permitimos que o Espírito Santo trabalhe, somos renovados de dentro para fora. Nossos pensamentos começam a mudar. Nossos desejos são alinhados com os de Deus. Aquilo que antes nos prendia perde força.
A obediência deixa de ser um peso e se torna um prazer. Deus não quer apenas nos limpar por fora. Ele quer nos transformar profundamente. Ele quer nos dar um novo coração, sensível à sua voz, disposto a obedecer, livre da duplicidade. Essa purificação não acontece uma única vez. É um processo contínuo. Todos os dias somos convidados a nos colocar diante de Deus e dizer: Senhor, continua a obra em mim. Não terminei, mas confio em Ti. E à medida que somos purificados, a proximidade com Deus se torna real, constante e viva, porque um coração limpo discerne melhor a sua presença. Quando Deus purifica o coração, Ele não nos deixa parados. Ele nos guia. Davi termina a sua oração dizendo: guia-me pelo caminho eterno. Isso revela que o propósito de Deus não é apenas nos mostrar o que está errado, mas nos conduzir para uma nova maneira de viver. Não fomos criados para caminhar sozinhos. Precisamos da direção do Senhor diariamente. Há decisões que não sabemos como tomar, caminhos que parecem confusos, escolhas que exigem discernimento espiritual. É nesse lugar que o Espírito Santo se torna nosso guia. Ser guiado por Deus significa depender dele. Significa ouvir sua voz acima das outras vozes. Significa escolher a obediência mesmo quando o caminho parece mais difícil. O caminho eterno nem sempre é o mais fácil, mas sempre é o que conduz à vida, à paz e à liberdade. Muitas vezes queremos que Deus apenas nos abençoe, mas Ele deseja nos transformar. Ele quer nos conduzir a uma vida que reflita o caráter de Cristo. Uma vida marcada por justiça, humildade, amor e verdade. Quando seguimos o caminho eterno, aprendemos a escolher santidade em vez de conforto, obediência em vez de impulso, rendição em vez de controle. Não porque somos obrigados, mas porque o nosso coração foi transformado. Esse caminho não é percorrido em um dia. É uma jornada diária, um passo de cada vez. E mesmo quando tropeçamos, Deus não nos abandona. Ele nos levanta, nos ensina e nos reposiciona. A promessa permanece. Deus guia aqueles que se rendem. Ele conduz os humildes. Ele dirige aqueles que reconhecem que precisam dele. E quanto mais nos aproximamos, mais clara sua direção se torna. Viver guiado por Deus é viver com propósito. É caminhar sabendo que cada passo está sendo observado, cuidado e conduzido por um Pai amoroso. Agora, com o coração aberto diante de Deus, vamos nos colocar em oração. Senhor Jesus, Tu és santo, justo e cheio de misericórdia. Tu és o Salvador da minha alma, aquele que me amou primeiro e abriu o caminho para que eu pudesse me aproximar. Hoje, Senhor, eu atendo ao Teu chamado. Eu escolho me aproximar de Ti com todo o meu coração. Tua palavra declara que, quando nos aproximamos de Ti, Tu te aproximas de nós. E eu recebo essa promessa agora. Perdoa-me, Senhor, por todas as vezes em que vivi com o coração dividido. Perdoa-me por querer a Tua presença, mas resistir à Tua vontade. Eu não quero mais viver assim. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Revela tudo o que precisa ser tratado, não para me condenar, mas para me curar. Purifica minhas mãos e meu coração. Lava-me pelo sangue de Jesus. Remove todo orgulho, toda amargura, todo medo e toda culpa. Quebra cadeias, desfaz fortalezas e transforma minha mente pelo poder do Teu Espírito Santo. Espírito Santo, eu Te convido a conduzir cada área da minha vida. Ensina-me a caminhar em santidade, em obediência e em intimidade contigo. Que a minha vida reflita a presença de Cristo. Que outros vejam em mim o fruto de um coração transformado. Hoje, eu me rendo completamente. Entrego meu passado, meu presente e meu futuro em Tuas mãos. Eu recebo Tua paz, Tua limpeza e Tua alegria. Eu escolho viver perto de Ti todos os dias. Que o nome do Senhor seja glorificado. Que a minha vida seja um testemunho vivo da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva asterisco, asterisco, amém, asterisco, asterisco nos comentários como um ato de fé. Se você precisa de oração, deixe seu pedido. Nós estaremos orando por você. E se esta mensagem edificou sua vida, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você hoje e sempre.